Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Galera, hoje é quarta, hoje é dia de estudar. Você já sabe, pega seu livro aí, pega caderno, pega caneta, porque a aula de hoje ela é muito legal, muito importante, tá bom? Então quero motivar vocês a virem com muita expectativa. Nós estamos aí já no final da série Marketing Pessoal, uma série super importante, aonde o objetivo, gente, do marketing pessoal é fazer com que vocês saibam se destacar no mercado de trabalho, tanto para quem quer conseguir um emprego, tanto para quem é, está trabalhando, não há sombra de dúvida que o marketing pessoal ele é muito importante para a nossa carreira. Então pega livro, pega caneta e pega caderno, porque tem algumas coisas que eu coloquei aqui no nosso slide que não estão no livro. Por isso que é importante você anotar, beleza? Então pega aí o teu livro, na página 136, capítulo 12. Gente, dá uma revisada, leva a sério, usa teu livro. Tem muita coisa importante nesse livro aí. É baseado nesse conteúdo que a gente elabora os slides e elabora o conteúdo online. Então, revisa, estuda, faça valer a pena o valor que você pagou por esse livro aí. Revisa aí na página 136 esse conteúdo que é técnica de questionamento e só depois é que você vem aqui comigo assistir esse conteúdo online, beleza? Posso contar com vocês? Ok? Então vamos lá. Só para a gente reforçar o que vimos no conteúdo anterior, semana passada, quarta-feira passada, nós aprendemos sobre entrevista de seleção. Inclusive, o conteúdo de hoje ele está ligado ao conteúdo da semana passada. Podemos dizer que é a parte B, entrevista de seleção. Nós falamos sobre como são aplicadas as entrevistas de seleção, os cuidados que devemos ter no preparo para uma entrevista de seleção. Gente, não é brincadeira. Conseguir um emprego hoje não é fácil. Eu sempre digo e vou repetir: se você foi chamado para uma entrevista de emprego, parabéns. Você já deixou muitos candidatos, muitos concorrentes para trás. Verdade mesmo, muitos concorrentes para trás. Por isso que é um momento crucial, gente, um momento super importante que deve ser levado a sério e é eliminatório. A entrevista de emprego, ela é eliminatória. Por isso, meus alunos, encarem, leve a sério. Eu falei de diversos aspectos antes, durante e depois da entrevista, comportamentos que eu preciso ter para fazer convencer aquele recrutador de que eu sou o candidato ideal para essa vaga. E aí você vai fazer uso das ferramentas do marketing pessoal para usar como carta na manga para conquistar os olhos daquele recrutador ao ponto dele dizer e pensar e acreditar que você é o candidato ideal para aquela vaga, beleza? E o que vamos aprender hoje? Começa a criar expectativa, sabe? Apesar de que você já estudou, já revisou, mas crie expectativa, gente. Não vem assim de qualquer jeito. Não estude de qualquer jeito, estude com vontade. Se liga, aprenderemos sobre técnicas de questionamento. É isso mesmo. Vamos falar sobre técnicas de questionamento que está ligado à entrevista. Questionamento que eu falo são questionamentos utilizados nas entrevistas de emprego. Professor, quais são as principais perguntas? Quais são as perguntas recorrentes que caem em uma entrevista de emprego? E como que eu devo responder cada pergunta com sucesso? Não tem como nós aqui falarmos de todas, mas eu vou trazer aqui as principais que eu tenho certeza que caem em uma entrevista de emprego. Se prepare para elas, estude cada uma delas para você se destacar. Nosso desejo é ver o teu sucesso, tá bom? Responda. Por que, professor? Ou melhor, pergunto para você, por que exige-se?
muito de um candidato para conseguir uma vaga de emprego. Gente, não é brincadeira. Por que que se exige-se muito? Um dia desse eu estava falando com uma pessoa que ela estava participando de um processo seletivo em tal empresa aqui, e ela falou: professor, nunca eu participei de um processo seletivo tão difícil na minha vida, para no final não passar. Aí ela comentou assim comigo, dizendo: eu nunca vi algo tão ruim na vida. Por que que hoje as empresas estão sendo tão rigorosas para conseguir um candidato, gente? E às vezes, ó, eu não estou falando de vagas de cargos grandes, cargos de nível hierárquicos, supervisores, gestores. Não, eu estou falando de cargos dentro da hierarquia de uma empresa, às vezes o último, um ASG, um atendente, sabe, um cozinheiro. Então, não tem mais exceção. As empresas elas vão aplicar testes para todos os níveis. Não tem jeito, tá, gente? Por que se aplica isso? Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas, acima de tudo, eu quero te dizer o seguinte, meu aluno. Acima de tudo, abra os teus olhos para a vida. Abra os teus olhos para a realidade. Às vezes a gente é jovem, não pensa muito sobre essa questão, nem se preocupa. Mas um dia, quando você precisar, você vai ver quanto é importante levar a sério. E as empresas, gente, a cada dia que passa, elas vão apertando o cerco. E elas vão exigir mais de um candidato. Porque por muito se errou, a resposta é, por muito se errou em contratar pessoas muitas vezes despreparadas. Quando eu falo despreparadas, tanto tecnicamente quanto psicologicamente, pessoas sem cabeça e aí não consegue. E aí deram problemas, problemas e problemas dentro da empresa. E aí demite. Tem um custo muito alto uma demissão. Tem um custo muito alto fazer um processo seletivo. Custa tempo, custa dinheiro, custa demanda, custa esforço. Então, mais do que nunca, as empresas precisam ser assertivas. Assertivas quanto a uma contratação, e daí se exige muito de um candidato para conseguir um emprego. E eu faço a seguinte pergunta para você: já que nós estamos falando sobre técnicas de questionamento, qual é a importância de testes de recrutamento? Qual a importância, gente, desses testes aí que são aplicados na seleção de um funcionário? Qual a importância? Você já parou para pensar? Olha um pouco pelo lado da empresa. Quando você começa a olhar pelo lado da empresa, você vai ver que esses testes, essas exigências, como eu perguntei agora há pouco, elas estão ali justamente para que a empresa não tenha prejuízo na contratação de um funcionário, gente. Olha só, quando o RH executa testes de recrutamento e seleção da forma correta, com ótimas ferramentas, a probabilidade, olha só, a probabilidade de esse funcionário, de esse profissional permanecer na empresa é maior do que em um processo sem critérios ou inconsistente. Foi aquilo que eu falei. As empresas querem escolher o candidato ideal. As empresas elas aplicam esses testes de recrutamento e fazem uso de diversas ferramentas para quê? Escolher o candidato ideal. Eu nunca me esqueço e sempre gosto de falar da experiência que eu tive na Gol Linhas Aéreas, onde eu precisei passar por um processo que começou 9 da manhã e foi encerrar da tarde. Rigoroso, rigoroso. Um dia de processo seletivo. Para quê? Pra, para que eles pudessem escolher o candidato ideal para aquela vaga. São critérios, gente,
que eu e você vamos passar, e precisamos passar e ser aprovados. Eu não passei porque a última prova foi em inglês, e até hoje eu não sei inglês, né? Vergonha para mim. Quero incentivar vocês, façam inglês, e eu também preciso fazer inglês, porque muitas empresas exigem isso, gente. Quer ganhar melhor? São cargos que exigem habilidades na língua inglesa, ok? Então, respondeu a pergunta, qual é a importância? É para isso, gente. Eles querem candidatos ideais, candidatos afiados, afinados e que venham permanecer e colaborar com a empresa. E aí eu trago para você aqui, não esqueçam do exercício, vou te dando um spoiler aqui, ó. Essa pergunta aqui vai cair no teu exercício, que vai ser enviado junto com esse conteúdo online, e aí você vai responder com propriedade. Principais testes aplicados. Quais são os principais testes aplicados? Mais uma pergunta que vai cair. Vamos lá. Teste de perfil, teste de conhecimentos específicos, teste de conhecimento em línguas. Qual é? Sabe inglês? Vamos lá. Teste de conhecimentos técnicos. Às vezes eles vão te colocar na prática ali para tu sabe mexer com essa tal máquina? Vem aí. Ah, eu sei Excel. Você sabe Excel? Pega o computador aí, faz uma planilha para mim assim, 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 com colunas e tal. Testes técnicos. Teste de atenção concentrada. Testes que são aplicados. Vamos ver se você entendeu. Tá? Questionário de avaliação tipológica. É sério. Teste de QI, quociente de inteligência. Então, são diversos testes aplicados. Para quê? Para ver qual é o candidato melhor para aquela vaga. É brincadeira, gente? Não é. Exige preparação, exige, sabe? Às vezes, se você não passar em um processo seletivo, aprenda com aquele processo. Eu acho muito legal. Se você não passou, aprenda. E tente trabalhar em você isso para você passar nos demais processos. Como eu ainda não sei inglês, é claro que eu não vou me candidatar ainda a uma vaga que exige inglês. Mas futuramente é projeto meu sim fazer curso, gente. Ou então em casa mesmo. Não sei se vocês percebem aqui atrás, ó. Isso aqui, ó, é um curso de inglês aqui, né? Eu já comecei a fazer um aos poucos, né? Mas é bom fazer um curso também. Eu não sou autodidata, não sou. Então eu sei que eu tenho que passar por uma escola. Mas tá aqui, gente. Para efeito de conhecimento, os principais testes aplicados. Qual é o perfil? Testes específicos de língua, técnica e assim por diante. Ok? Basta ter um bom currículo para conseguir um emprego hoje? Não. Esquece isso. É comum as pessoas pensarem que ter um bom currículo, recomendações, indicações, uma boa apresentação pessoal é o suficiente. Não é, gente. O candidato deve estar preparado também para quê? Responder os questionamentos, responder as perguntas que serão elaboradas ali pelo recrutador. E a dica de ouro que eu começo a te dar aqui é o seguinte, gente. Estude sobre a empresa. Se você sabe qual é a empresa, tem gente que fala assim: professor, me ligaram para uma entrevista. Me dá alguma dica aí. Aí eu pergunto para ele: qual é a empresa? Aí o aluno fala: não sei, professor, eu sei que me ligaram de uma empresa. Eu falei: meu Deus, você não perguntou qual era a empresa? Você já errou. Gente, de repente você espalhou 200 currículos, aí te ligaram de uma empresa. Querido, por gentileza, não precisa dizer querido, essa palavra muito íntima, mas diga, por gentileza, você pode dizer qual o nome da empresa? A empresa tal, fulano de tal. Anota. Por quê, gente? Além do jogo de cintura, o candidato deve apresentar confiança e manter uma postura adequada no momento. Estudar a empresa é aqui, ó. Eu posso te perguntar isso aqui no exercício. Qual a importância de estudar sobre a empresa? Estudar a empresa e seus valores podem te dar pontos se você mostrar ao recrutador
que conhece a organização onde quer trabalhar, não há sombra de dúvida. Um tempo atrás, eu participei de um processo seletivo online, mas não era ao vivo, era um questionário. Gente, caiu a seguinte pergunta: olha só, por que você gostaria de trabalhar nessa empresa? Gente, como eu tinha estudado sobre a empresa, que era uma empresa de tecnologia, muitos anos no mercado e atendendo diversos clientes no Brasil, desenvolvendo ferramentas de gestão e controle, etc. Aí eu coloquei lá, porque eu gostaria de trabalhar naquela empresa, porque era uma grande empresa, seria um privilégio muito grande trabalhar numa empresa que já está no mercado há tantos anos, tá desenvolvendo ferramentas de gestão na área educativa e tal. Fazer parte dessa equipe seria um grande marco na minha carreira profissional. Tchum. Vocês entenderam, gente? Não é só dizer assim, porque eu estou precisando. Eu vou já te explicar mais na frente aí sobre algumas perguntas. Então, dica de ouro: por que estudar sobre a empresa? Porque você vai se destacar na hora da resposta, na hora de ser questionado pelo recrutador, quando você vai mostrar, você vai dizer que você estudou sobre aquela organização. Então, isso mostra que você tem um interesse muito grande, onde mostra que você tem um interesse muito forte. Você pesquisou, você estudou sobre aquela empresa e você vai sair na frente do candidato. E aí eu falo para você, um desses questionários aqui, ó, que é o questionário de tipologia. Esse questionário de tipologia, como é que funciona esse questionário de tipologia? É o conhecido como questionário CAT, ou QAT, né? É QAT, com U aqui, tá? O QAT, ele tem como objetivo avaliar a personalidade dos candidatos. Por isso que fala, ó, questionário de avaliação tipológica. Tipológica. Esse questionário, que é um questionário psicológico, ele quer avaliar a tua personalidade. Não adianta querer mentir, gente. O teste vai falar sobre você, baseando-se na escolha situacional de cada um. Costuma ser usado em seleção de pessoal, orientação vocacional, psicodiagnóstico e avaliação de potencial. Então, só para te falar sobre esse questionário, não vou perguntar para você, mas é um desses questionários que eu te mostrei aqui, ó, dos testes, é o questionário de avaliação tipológica. Vamos lá? Agora, gente, eu quero trabalhar com você o seguinte: eu quero te apresentar alguns questionamentos, algumas perguntas recorrentes em entrevistas. E qual deve ser a sua resposta ideal? Então a gente vai sair da teoria, já te dei vários conceitos aí, mostrei quais são as principais técnicas, qual a importância de se preparar. Agora eu vou te apresentar algumas, tá? Não dá de falar de todas, são várias. E aí eu também te digo o seguinte: não tem como adivinhar qual a pergunta vai ser feita pelo recrutador para você. Mas eu te oriento o seguinte: se liga nessas principais aqui, que elas são recorrentes em uma entrevista de emprego. Primeira, fale um pouco sobre você. Meu povo, se você tem dificuldade em falar sobre você, começa a treinar a partir de agora. Treina no espelho, treina falando para o teu irmão, para tua mãe, treine falando no celular, treine, porque isso cai demais, demais. É geralmente, gente, um dos primeiros que cai. Fale sobre você. Aconteceu comigo. Foi numa outra entrevista, fale sobre você. E aí, professor, o que eu tenho que falar nessa hora? Por isso que eu falo da importância da autoavaliação. Você conhece quem você é? Lembra, um dos conteúdos que nós estudamos, acho que foi o segundo conteúdo dessa série, construa um produto chamado você.
É aqui, ó. Fale um pouco sobre você. Procure responder, atenção, dando ênfase ao aspecto profissional. Sempre. Qual é a vaga que você vai estar concorrendo? Assistente administrativo. Fale sobre você. Então você vai falar um pouco da ênfase de coisas que você aprendeu em um curso, coisas que você tem domínio. Eu tenho domínio de informática, tenho domínio de Excel, conheço a área administrativa. Falar das experiências passadas, sim. Ah, mas eu não tenho experiência. É o primeiro emprego. Foca na tua qualificação, foca no teu currículo, foca nos teus cursos. É por isso que eu digo, gente, pandemia aí, estuda, vai fazer cursos, tá? Ó, aí você pode dizer, apesar de eu não ter ainda experiências, mas eu tenho muito conhecimento e já desenvolvo trabalhos voluntários, já desenvolvo trabalhos na área de pesquisas, na área de Excel, de informática. Eu consigo tranquilamente administrar um computador porque eu tenho curso, eu tenho domínio sobre isso. Trabalhar com pessoas também não tenho problema, porque, entendeu, gente? Fale sobre você. Também é claro que você pode falar de algo pessoal seu. Eu me considero uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa sonhadora, e não só uma pessoa sonhadora, mas uma pessoa que trabalha e paga um preço para alcançar seus objetivos. Contar um episódio relevante da sua experiência, ok, é importante. Dar exemplos de sua paixão e entusiasmo, ok. Eu estou aqui hoje porque eu tenho um sonho. Eu quero contribuir com a minha família financeiramente, mas eu quero fazer uma faculdade. Meu sonho é fazer administração de empresa. E conseguir esse emprego vai me ajudar a alcançar esse sonho. Ok, gente? Ficou claro? Fale sobre você. Ah, eu vim do Paraná, meus pais, eu nasci nos Estados Unidos, aí eu me mudei para o Brasil. Gente, quer saber disso aí? E outra coisa, seja claro, seja conciso, seja objetivo. Não vai passar 30 minutos falando sobre você, não. Quantos minutos, professor? Gente, 2 minutos você fala muita coisa. Muita coisa. Em 1 minuto você fala muita coisa. Por isso que é importante você treinar isso aqui, porque é um questionamento que cai em uma entrevista de emprego. Letra B, fale sobre seus pontos fortes e pontos fracos. Cai demais isso aqui, meu povo. E a dica de ouro qual é, professor? Dê preferência aos pontos fortes que possam ter relevância para a vaga que você está concorrendo. Qual é a vaga, gente? Ah, a vaga é de assistente administrativo, mas pode ser outra. Então fale de um ponto forte. Ah, a vaga é de vendedor. Me diga aí, professor, então uma dica de um ponto forte que tem relevância para o vendedor comunicativo. Diz aí, Márcio, um ponto forte. Eu me considero uma pessoa comunicativa. Eu gosto de me relacionar e de me comunicar com as pessoas. Não tenho problema em relação a isso. Então, eu vejo como um dos principais pontos fortes. Eu já desenvolvo na escola, eu tenho amizade com as pessoas, na rua, meus vizinhos, gosto de me comunicar, sempre respeitando o limite deles. Então, a comunicação é algo muito claro, muito forte na minha vida. Ok? Gente, para ser um vendedor, ser comunicativo é importante, sim ou não? Sim. Então eu falei de algo que é verdadeiro e eu falei de um ponto forte que tem relevância para aquela vaga. Ao você falar isso, vai brilhar os olhos do recrutador e vai dizer: é esse rapaz que eu quero para a minha empresa. Eu quero um cara que venda mesmo, que aborde clientes e assim por diante. Ok, gente? E o ponto fraco? Aí você tem que ter cuidado.
Para quê? Para não dizer algo que possa confrontar também com a vaga em questão. Da mesma forma que você vai dizer um ponto forte que tem relevância, você nunca vai dizer um ponto fraco que vai confrontar com aquela vaga. Aconselhável é falar que esse ponto fraco, mesmo que você escolha um ponto fraco que não prejudique, mas é muito importante você não morrer no ponto fraco. É você dizer, eu estou, assim como você disse no ponto forte lá, não dei um exemplo? Na minha casa, na escola, eu tenho comunicação, eu apresento trabalho, não tenho problema de apresentação de trabalhos, na faculdade, na escola. Você deu exemplo. E da mesma forma aqui, no ponto fraco, você também poderá dar um exemplo. Como? Falando que você já está trabalhando muito tempo em cima disso, falando que você já venceu, já superou muitas vezes essa dificuldade, que você já está vencendo sobre isso. Entendeu, gente? Ponto fraco, mas ao mesmo tempo dizer que você cresceu. Ficou claro? Letra C. Por que deveríamos contratar você? Essa é uma pergunta também ótima para o candidato, onde ele ganha espaço para fazer o seu marketing pessoal, gente. Esse é o momento para você mostrar. E a resposta pode ser dada de várias formas. Não tem uma fórmula mágica, mas ela pode ser dada de várias formas. Desse modo, o candidato pode mostrar seus valores, anota aí, mostrar como você trabalha, seu comportamento no ambiente de trabalho, mostrar que você pode fazer a diferença naquela empresa, mostrar que você está com muita motivação, muita vontade de trabalhar. Isso é muito legal, porque o recrutador ele quer o quem? A empresa quer alguém que entre com todo o gás, com toda a alegria. Mostra isso. Não é só porque você está passando necessidade. Tem muitas pessoas que acham que vão convencer o recrutador nessa pergunta dizendo que está passando fome. Gente, não é isso. Não é isso. Na verdade, ele quer que você mostre que dentre todos os candidatos que estão ali, você é competente, você é ambicioso, você quer crescer, você está com muito gás para trabalhar e que trabalhando nessa empresa, é claro, você vai ajudar no sustento da tua família, que é algo muito necessário para esse momento. Não precisa dizer detalhes. Eu estou com a parcela atrasada do, do cartão, eu estou com atrasado no aluguel, energia. Não entre em detalhes. Ok, gente? Letra D. Como você trabalha sob pressão? É outra pergunta, gente. É outro questionamento que cai. E aí, professor, o que eu tenho que responder? O candidato de emprego deve encontrar um exemplo no passado onde conseguiu resolver uma situação crítica com planejamento ou com criatividade, tá? Então tenta pensar nessa hora, não vai dizer assim, eu não gosto de trabalhar sob pressão não, eu odeio trabalhar sob pressão. Já perdeu a vaga. Nunca se vai responder isso, gente, nunca. Pelo contrário, você sempre vai tentar lembrar de alguma situação que você superou, que você esteve sob pressão. E quem que não vive sob pressão, gente? A vida, por natureza, já é sob pressão. Até para você nasceu sob pressão. A tua mãe que o diga. Então, o ideal é você sempre dizer como que você superou alguma situação, tá? Não é só dizer assim, não tem problema, tranquilo. Não, não é isso. O ideal é referir que tomou uma decisão e uma ação para resolver o problema. Exemplo, se me perguntarem, Márcio, como você trabalha sob pressão, eu vou responder o seguinte: eu acredito que trabalhar sob pressão é o grande desafio de todo funcionário, de todo profissional, certo? Eu me vejo como alguém que já cresceu muito nessa área, que aprendeu bastante. Exemplo disso, meus últimos empregos, por exemplo, que eu trabalhei, eram empregos que exigiam cobrança, metas, desafios, e que eu consegui diversos resultados positivos, positivos mesmo, e consegui superá-los com eficiência e com dedicação, certo? E eu acredito que trabalhar sob pressão deve ser encarado com toda a tranquilidade por qualquer profissional
E eu estou aqui para dizer que não tenho medo, não tenho medo nenhum de trabalhar sob pressão. Pelo contrário, me sinto até mais desafiado a trabalhar sob pressão. Ok? Vocês entenderam a resposta que eu dei, gente? É assim que você tem que responder. Professor, mas o senhor é professor. Eu falei, não, gente. Prática. A prática vai te ajudar. Então, treina, 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 treina isso. Eu não decoro isso. Está gravado na minha mente já. Letra E. O que diferencia você? O que o diferencia dos outros candidatos? Outra pergunta que pode cair. E esta pergunta procura o quê, professor? Avaliar o que o torna o candidato único e original em relação aos outros. Um exemplo que eu vou te dar de resposta é: eu considero, ou melhor, considero que a minha formação em tal área, combinada com as minhas experiências e as minhas capacidades pessoais, me dão uma perspectiva especial relativamente à vaga e me permitem obter bons resultados. Entendeu, gente? Por que eu me diferencio? Aí é a hora de você falar o que está no teu currículo. Quais foram as tuas experiências? Qual é a tua formação? Quais foram as tuas conquistas? Os resultados? Mostrar que isso é um grande diferencial para aquela vaga em questão. E isso vai brilhar os olhos. Ok? Gente, eu apresentei para você aqui, antes de eu falar desse trabalho aqui, mão na massa, eu te apresentei aqui algumas das principais perguntas de questionamento que caem no processo seletivo. Tá bom? Uma das principais. Isso até serve para você um dia, quando for executar um processo seletivo. Pode acontecer? Pode. Tá aí. Usa essas perguntas aí, que são perguntas relevantes. E para você, como candidato a uma vaga, treine, aperfeiçoe. Por isso aqui, ó, o mão na massa de hoje é o seguinte: você vai simular uma entrevista de emprego, na prática, tá valendo. O que você vai fazer? Você vai escolher uma pergunta que mostramos acima, uma das perguntas que mostramos acima, e vai estudar ela, vai treinar, vai treinar a resposta. Depois que você se sentiu treinado, você vai pegar o teu celular, gravar um vídeo selfie, tá? Ou alguém vai pedir alguém da sua casa para gravar esse vídeo. Alguém pergunta para você e você responde. Vamos fazer um processo de entrevista aqui na prática. Por exemplo, você está gravando aqui e alguém pergunta: Márcio, por que deveríamos contratar você? Ou então, Márcio, diga um ponto forte seu. Aí você vai responder e vai enviar esse vídeo para mim, gravadinho, bonitinho, tá bom? Tá valendo. Aguardo vocês aí, gente, com essa resposta aí. Isso não é opcional, é necessário, tá valendo, faz parte do nosso conteúdo programático esse trabalhinho aí. Pronto, gente, a nossa revisão de hoje, aprendemos sobre técnicas de questionamento, como se sair bem nas perguntas, perguntas recorrentes e suas devidas respostas. Se preparem, gente, acima de tudo, preparação é o segredo para uma entrevista, para responder e para se sair bem nos testes de recrutamento e seleção. Semana que vem, olha só, nós estaremos fazendo o quê, professor? Uma revisão de todo esse conteúdo de marketing pessoal. Vamos fechar com chave de ouro, fazendo uma mega revisão top das galáxias, que vai te ajudar a assimilar muito melhor o conteúdo de hoje. Beleza? Pessoal da 19 a C03, vocês já sabem, um recadinho do coração para vocês qual é? Não esqueçam do exercício. Respondam, hoje é quarta, já mata a charada. Diante disso, nós estaremos computando presença para você. Então, não deixa de fazer o exercício, galera. Foco nos estudos, foco na carreira. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem e nós estaremos disponíveis aí no horário da aula para tirar as suas dúvidas.